então nós daremos sequência à nossa festa, conversando um pouco sobre narrativas transmídia, histórias do futuro. Será que os livros migrarão para outros suportes físicos ou digitais? E as histórias passarão a ser contadas em diferentes mídias? Neste painel, os professores, escritores e produtores transmídia, Enéas Tavares e Christopher Castensmith, debaterão sobre o potencial narrativo de outras tecnologias e destacarão a passagem de suas séries literárias para os meios como websérie, desenho animado e jogos analógicos e digitais. Com mediação do editor e pesquisador Lielson Zeni, este painel também abordará os usos dessas formas narrativas em sala de aula. Convido, então, os nossos palestrantes para subirem ao palco. Pessoal, vamos começar a mesa sobre narrativas transmídia. Estou aqui com dois escritores, que talvez eu acho que o termo não seja exatamente adequado, porque não quer dizer que eles não escrevam, mas talvez a ideia de escritor fique muito presa à ideia de prosa literária. Então eu queria pedir para os dois, no primeiro momento, para a gente poder começar esse papo, o que define uma narrativa transmídia? É adaptar digamos, um ponto para filme? Eu vou tomar a frente, vou pedir para a Juliana abrir o primeiro arquivo. Antes de responder a tua pergunta, Elson, eu apenas gostaria de agradecer a todos os presentes nessa tarde de quinta-feira, aos organizadores da FLISM e especialmente ao Christopher Castensmith por ter vindo novamente de Santa Maria, né? Já é um grande amigo e uma pessoa que já tem nos visitado já há um certo tempo. E eu aproveito a oportunidade para fazer também um agradecimento especial a ele, porque eu acho que o que vocês vão ver nesse painel e o que vocês vão ver, especialmente na minha produção, também da produção do Cordenonce, da Nikele, enfim, de uma cena santamariense dedicada à literatura fantástica, se dá muito pelo trabalho pioneiro do Christopher Castensmith, que, como vocês verão, é uma pessoa que tem muito a nos falar a respeito disso. Eu vou responder pontualmente a pergunta do Lielson. Pode passar, Juliana? Mencionando que o transmídia ele se afasta, né, justamente dessa ideia que nós temos de uma adaptação. Né? Quando a gente pensa assim, tem um romance X, cada um pensa aí nos exemplos que quiser, desde Jane Austen até Rowling, né, até Tolkien, e aí nós temos do texto literário uma adaptação para o cinema. Isso não é transmídia. Né? Isso é a terminologia teórica cross-media, né? Quando você tem uma mesma história dividida para 2, 3 ou mais mídias. Né? Ao passo que o transmídia está muito mais lidando com porções inéditas de uma determinada história que são produzidas em diferentes mídias para serem consumidas na sua totalidade ou não. Você, como consumidor, como leitor, como espectador, pode escolher apenas ler um livro, ou apenas ver o filme, ou apenas jogar o jogo, ou apenas ler o quadrinho, ou pode ter, né, acesso a essa experiência mais completa. Isso tem a ver um pouco com o nosso momento histórico também de 2019, todas as mídias que nós carregamos dentro dos nossos dispositivos móveis, que nos possibilita escutar, ver, enfim, interagir, né, com as narrativas e histórias que nós estamos produzindo.
Eu trago aqui rapidinho, né, a Marcia Kinder, né, que é a cunhadora do termo transmídia. Né? O termo transmídia ele surge pela primeira vez na década de 70, no contexto musical, e a Marcia Kinder vai usar o transmídia para dar conta de um fenômeno, né, que ela vai encontrar em casa, né, junto com seus filhos. Pode passar, João. Quando ela vai perceber que os seus filhos estão assistindo, né, o desenho animado das Tartarugas Ninja de manhã, estão vendo o filme das Tartarugas Ninja à tarde, e estão inventando histórias com os bonecos articulados das Tartarugas Ninja à noite. Esse livro dela, né, Playing with Powers, é do início da década de 90 e é um texto pioneiro no que diz respeito ao transmídia e ao significado do termo. A forma como nós usamos a narrativa transmídia, ou transmedia storytelling, é pensado pelo Henry Jenkins, né, que é uma grande autoridade dos estudos de mídia da contemporaneidade, um teórico estadunidense, que vai ser responsável por cunhar, pegar o transmídia, que é pensado pela Marcia, e adicionar o storytelling. Né? Ele vai fazer isso em 2 textos, né, que é a Cultura da Convergência e a Cultura da Conexão, em que ele vai analisar vários fenômenos midiáticos, entre eles, né, o exemplo que nós temos, né, que é o do Matrix e do Star Wars. E para usar como exemplo isso, eu trago o Robert Pratten, né, no Getting Started in Transmedia Storytelling. E aqui um exemplo do Pratten para a gente entender direitinho, né, a diferença entre o cross-media e o transmedia. O exemplo de cima, né, ele vai dar conta de uma forma antiga da gente pensar a mídia, em que nós teríamos um filme, um jogo e um livro, e isso não necessariamente encaixaria. Né? O desenho, vou usar o exemplo da Marcia lá, o desenho das Tartarugas Ninja não tem exatamente a ver com o filme, e não tem exatamente a ver com as histórias que as crianças criam com os seus brinquedos. Né? O transmídia, e aí tem o segundo exemplo aqui, seria uma relação na qual você pode ver o filme, você pode jogar o jogo e ler o livro, e esses 3 produtos ou mídias conectados vão criar ou vão resultar em um universo expandido. E esse universo expandido é o que nós temos nos exemplos que vocês conhecem, né? O Matrix, especialmente o Matrix Reloaded e o Revolution, que é analisado pelo Henry Jenkins lá na Cultura da Conexão, no qual nós temos filme, no qual nós temos quadrinhos, jogos, né, portais, e o maior exemplo transmídia de todos, que é o Star Wars, né, que desde a década de 70 tem recebido uma série de livros. Eles não têm exatamente relação, funciona como adaptação também, mas são muito mais obras inéditas que compartilham ou ampliam esse universo. Essa seria a resposta, ou a pocket explanation a respeito do transmídia. Bom, eu acho que a Neis falou tudo, né? Transmídia é contar histórias utilizando sempre o melhor de cada mídia. Porque eu posso contar uma história diferente utilizando uma história em quadrinhos do que no telão, do que no livro, certo? Então, é realmente aproveitar o melhor de cada mídia, procurar, vamos dizer, fãs em cada mídia, ou leitores, espectadores, como consumidores, vamos dizer. Quando tem uma grande franquia, Star Wars, que falou dos filmes, mas o transmídia tem os desenhos animados, os jogos digitais, e antigamente, como falou, eles tinham os filmes originais e os livros eram no mesmo universo, mas não eram oficiais, certo? E contavam uma história qualquer. E depois tinha muitos brinquedos, tinha os jogos digitais e as pessoas podiam inventar qualquer história naquele mundo. Mas agora, cada vez mais, a gente vê, Disney, o plano é sempre encaixar os filmes. Eles jogaram fora todos os livros, né? Todos os livros que foram escritos antes da Disney, jogaram fora, porque aquele não tem continuidade com o mundo transmediático que eles estão criando agora. Então, é eles que querem contar uma história coesa, criando novos filmes, utilizando apenas os personagens que eles estão desenvolvendo e criando uma história coesa com isso. E cada jogo, cada quadrinho vai contar uma história um pouco diferente na vida desses personagens. Eu acho que o interessante para mim falar, e onde eu aprendi sobre transmídia, que já faz uma década, ou mais de uma década, então eu trabalhei como diretor criativo da Ubisoft Brasil durante um tempo. E o Ubisoft, 10 anos atrás, começou a pensar nessa estratégia transmídia, principalmente para o produto Assassin's Creed.
Eu acho que a grande maioria deve conhecer Assassin's Creed, principalmente pelos jogos, certo? O estudo de caso deles, na época, e lembrando, 10 anos atrás, era a Marvel. E eles acharam, a Marvel está fazendo certo. Eles têm esse plano para fazer o universo Marvel, a gente chama de MCU, que eles chamam hoje, né? O mundo cinematográfico de Marvel. E eles olharam o plano deles de misturar os quadrinhos, os brinquedos, o board game, tudo isso, e contar pequenas histórias em mídias diferentes, mas sempre juntando os personagens. Então a gente vê esse mundo cinematográfico da Marvel é um exemplo perfeito, porque cada filme que eles lançam se encaixa neste universo. E de vez em quando eles juntam personagens. Então tinha os Vingadores, que começam a juntar aqui o Homem de Ferro com outro, com Thor. E tinha esse último filme, né, dos Vingadores. Qual foi o nome do último filme? Né? E esse Ultimato. O Ultimato tinha todo mundo. Né? Então, assim, uma década de personagens, por menor que possam, apareceram nesse filme. Então, tinha todos os personagens juntos. Então, era um grande plano transmídia, contar histórias diferentes com personagens, mas tudo acontecendo no mesmo mundo, tudo acontecendo na mesma linha de tempo. Então, fica muito fácil cruzar esses mídias e cruzar esses personagens, trabalhar dessa forma. E o Ubisoft estava querendo fazer isso com Assassin's Creed. Então, para quem segue Assassin's Creed, não são apenas os jogos digitais. Tem os livros, tem o filme que eles lançaram, tem histórias em quadrinhos, tem websérie, tem um monte de mídias. E, de novo, cada mídia pode atrair mais pessoas para conhecer aquele universo. Então, foi nessa época que eu comecei a realmente pensar em transmídia e trabalhar com transmídia. E hoje em dia eu vivo transmídia, é o meu trabalho. Então, falou escritor, eu acho que escritor realmente não é o melhor termo. Roteirista, às vezes a gente usa, também não é sempre o melhor termo para usar, mas o roteirista de transmídia, o narrador de transmídia, criador de transmídia, produtor, a gente acaba usando um monte de termos, não tem um termo muito fixo por isso ainda, mas certamente escritor remete mais ao livro, né, a literatura, do que esse trabalho de criação transmídia. Então, isso, aproveita que você está com o microfone mesmo. Você, não fui. Quando você começou com a bandeira do Elefante da Arara, a primeira ideia já era transmídia? Já era assim, isso aqui vai ser um projeto transmídia? Porque começou com prosa, né? Um texto em prosa. Ou você, a partir do que você escreveu, você percebeu que ele tinha um potencial transmídia? Não, aquele projeto não começou como transmídia, porque acho que eu nem sabia o que era transmídia quando aquele projeto começou, e foi em 2006. Então, não estava trabalhando com transmídia ainda. A ideia era escrever um conto. Eu comecei, na época, eu estava trabalhando com games, um lado, mas também como contista. Então, tem várias das histórias aqui desse mundo. Então, era para contar uma história, e na verdade era para ser uma história. Isso que é engraçado. Eu pensei em uma história, uma fantasia brasileira, utilizando elementos do folclore. O primeiro foi esse já em espanhol aqui, Encontro Fortuito, mas era um encontro fortuito. Mas eu criei os personagens, desenvolvi o mundo, e naquele momento eu vi o potencial. Pensei, eu acho que esse mundo é maior que uma história, vou escrever mais. Vou criar romance. Então eu já estava pensando nessa linha. Depois, quando eu comecei a pensar em transmídia, eu pensei, eu já estava trabalhando com games, com jogos digitais, eu já tinha uma base com meios interativos, e eu comecei a pensar, olha, pode ser muito mais. Então, a partir daquele momento que começou a crescer, eu comecei a trabalhar com outros mídias. Agora, até o primeiro, aquele livro em quadrinhos, que é o Encontro Fortuito, é uma adaptação da primeira história. Então, mesmo aquela primeira mídia, vamos dizer, que saiu, foi uma adaptação e não foi transmídia. Mas a partir daquele momento, a partir da criação daquela obra, eu só trabalhei transmídia a partir daquele momento. Então, todas as outras obras se encaixam nessa grande história. Eu vou colocando mais personagens, mais mídias. O que você mantém fixo aí é o cenário, então, pode dizer, é o mundo, e aí você vai
mudando os personagens, talvez algum período dentro desse mundo, é isso? E uma coisa que eu tenho curiosidade, você começou escrevendo em inglês os materiais ou já escreveu em português? Qual foi essa ideia de publicar primeiro em inglês? Agora, você começa... Vou tentar descrever o que tem nesse mundo para ter uma ideia antes de começar a viajar demais, para ter uma ideia. Eu escrevi, o primeiro conto eu escrevi em inglês, foi publicado em inglês e logo depois em português, e depois saiu em vários idiomas, acho que saiu em 12 idiomas, as primeiras histórias. Logo foi para quadrinhos e eventualmente para RPG de mesa e romance também, então começou a expandir. E o RPG de mesa ficou muito maior que a obra original. O RPG de mesa atualmente é o mais famoso, mais conhecido da linha. E é engraçado, e como eu falou, o que é mais importante realmente o cenário, porque o RPG de mesa nem tinha os personagens da história original. Era só o ambiente, mas o ambiente é aplicado para poder contar outras histórias, para poder inventar, e cada um contar a sua história naquele mundo. Então era um meio interativo, levando para o público poder interagir e criar histórias dentro daquele mundo. Estamos trabalhando também com um jogo digital, que deve sair em 2020 ou 2021, e webtoons, né, histórias em quadrinhos para a web, especificamente para a web agora, que estão usando outros personagens, contando outras histórias nesse mundo, mas dentro da mesma linha de tempo desses heróis aqui. E as histórias estão sendo comercializadas em inglês, chinês, espanhol, português. Hoje em dia o RPG já saiu em português, inglês e agora em espanhol vai sair. Estou negociando chinês. E o jogo digital deve lançar em muito mais que isso também. Estamos negociando para uma grande distribuição. Então começou com um conto. Agora eu trabalho com outro mundo transmediático, que não é meu, que é Starlit Adventures, que começou como um jogo digital. Fez o caminho inverso, começou como um jogo digital e acrescentou outras mídias para desenvolver melhor aquele mundo, para criar mais personagens. Então as técnicas são completamente diferentes, né, do que começar com um conto, como literatura e fazer a coisa crescer, do que começar com um jogo. Aquele jogo de Starlit já começou com... Bom, todos os jogos de Starlit já tem mais de 12 milhões de jogadores hoje em dia. É um número muito grande. Né? Então, o jogo já alcança um grande público muito mais facilmente do que um conto. O primeiro conto foi publicado numa revista literária. Sabe? É um público muito seleto. É bem diferente trabalhar de uma forma ou outra. E como é que o Brasiliano Steampunk surgiu? Também queria que você falasse um pouco do projeto, que é o Brasiliano Steampunk. Depois queria voltar para isso, para eles contar um pouquinho do cenário da bandeira também, né? Para a gente entender melhor como se passam as histórias. Mas eu repito a pergunta para você, né? O Brasiliano Steampunk surgiu como uma vontade transmídia ou você percebeu a partir do ponto inicial que aquilo rendia mais? A primeira vez que eu escutei a expressão transmídia foi num evento que nós fizemos na Livraria Atena, em 2014 ainda, que foi em março, abril, né, que foi uma madrugada, foi no ano anterior talvez, né, foi em novembro, eu acho. Foi uma madrugada de reunião literária organizada pelo André Cordenons, e uma reunião na qual eu conheci o Christopher, e conversando com o Christopher lá pelas 3 da manhã, né, discutindo ideias, alguns já tinham só caído no sono, enfim, outros estavam lá batalhando pelo seu conto de terror no meio da madrugada. Conversando com o Christopher, ele me falou, né, a respeito, né, desse projeto cultural, enfim, pop, de mídias e tal, que englobava livros, filmes, games, projetos das mais variadas naturezas. Naquele momento eu estava trabalhando no Brasiliano Steampunk, que é o meu projeto assim, no coração, porque é o projeto que dá conta daquela nossa frustração como leitores do ensino médio, de sair do ensino médio não gostando tanto de literatura brasileira, e também o meu projeto do coração como professor de literatura que tem que lidar com transformar, né, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Emília Freitas, entre outros autores aí do 19 e 20,
em personagem, em autores e textos que sejam interessantes para uma nova audiência. O Brasiliana começou assim, com Lição de Anatomia, publicado lá em 2014, e quando a editora, na época, sugeriu que a primeira ação depois do livro fosse produzir um portal, na hora, né, eu procurei o Christopher, né, para ter ideias, né, de que coisas interessantes, né, nós poderíamos ter um portal do Brasiliana Steampunk. E o portal está aí, é brasilianosteampunk.com.br, tem uma seção lá transmídia, que tem desde contos inéditos, entrevistas com os personagens, audiodramas, uma série de suportes, né, que levam a experiência do livro para outro lugar. Em 2017, eu recebi o convite de um produtor de São Paulo para a gente fazer uma websérie steampunk. E aí é claro que eu sugeri que fosse baseada no Brasiliano Steampunk, porque nada melhor para um projeto transmídia que você tenha um audiovisual. E aí nós começamos um projeto ao qual eu tenho me dedicado nos últimos 2, 3 anos, que é a websérie A Todo Vapor, que apresenta personagens da literatura brasileira, que alguns de vocês vão conhecer, alguns muito conhecidos, né, outros nem tanto, mas que é o Juca Pirama, a Capitu, o Sérgio Bento lá do Ateneu, né, que eram crianças, mas a história se passa 20 anos depois, então eles cresceram, a Vitória Cauã do Inglês de Souza e o Dr. Benignos, que é um dos primeiros personagens de ficção científica, se não o primeiro personagem de ficção científica do Brasil. E o A Todo Vapor, além do audiovisual, resulta em livros, resulta em quadrinhos, em jogo de carta, né, entre outras ações que nós estamos fazendo, muito na direção disso que o Christopher menciona, né, é menos um processo de adaptações, cada um desses produtos apresenta informações inéditas sobre esses personagens, e muito mais o convite para a audiência, e um convite também que eu faço a mim mesmo e aos outros artistas envolvidos, de mergulhar num mundo, né, que não é o Brasil colonial fantástico, né, o qual o Christopher trabalha lá no século XVI, mas é um Brasil retrofuturista do século XIX. E se no século XIX os heróis, né, da nossa literatura brasileira vivessem no mesmo mundo e vivenciassem as mesmas aventuras, se encontrassem, enfim, esse é o mote do Brasiliano Steampunk e do A Todo Vapor, que acaba sendo aí um projeto irmão, né? O Brasiliano Steampunk se passa no sul do país e o A Todo Vapor em São Paulo, para dar conta do trabalho de gravação, de produção que eles estão fazendo lá. Christopher, eu queria que você falasse um pouco mais a gente falou que a história da bandeira da Ponte da Arara é um cenário, né? Que cenário é esse? O que pode acontecer ali? Qual foi a fonte de inspiração? Essas coisas? Tá, então, a ambientação é Brasil do século XVI. Eu não falo que eu escrevo fantasia exatamente, eu escrevo fantasia histórica. Eu sigo rigorosamente os eventos históricos da época. Então, eu escrevo de uma forma que os eventos não aconteceram, mas poderiam ter acontecido, certo? Porque ninguém pode comprovar que na época que vamos dizer, Mendes Sá foi governador do Rio, que não tinha criaturas andando na floresta e essas pessoas batalhando lá. Não tem ninguém dizendo que não. Até muitas pessoas confirmam que é por isso que a gente tem essas lendas, né? Porque as pessoas chegaram a encontrar essas criaturas na floresta e contaram histórias. E uma pessoa encontrou o Saci Pererê na estrada, e outra pessoa viu o Mapinguari andando na floresta. Então, realmente é uma ambientação que é o século XVI, mais para o final do século, que a gente tem toda essa convergência cultural acontecendo no Brasil, que tem os europeus, africanos, indígenas, todo mundo se encontrando, misturando nessa época, e as criaturas do folclore nacional, Capilobo aqui, Curupira, tudo esse é Labatu, que eu estou bloqueando, Boitatá. Então, todas essas criaturas aparecem nas histórias. Agora, eu joguei muito RPG de mesa na minha infância, Dungeons and Dragons, esse tipo de RPG, de fantasia, que é uma fantasia medieval europeia, basicamente. Eles buscaram fonte em Europa medieval, cavaleiros, e reis, e rainhas, e guerreiros, e espadas, e tudo isso. Eu busquei no Brasil Colônia, então eu falo mosquetes e magia, sabe? Uma época que tinha armas de fogo bem simples, ao lado de armas brancas da época, que
E eu misturo toda essa magia da época também, os pajés e graças divinas, tem muitos tipos de magia nesse jogo, baseado nos milagres da época e tudo que são relatados. Então eu busquei na história mesmo, em relatos. Tudo tem uma base, tudo que eu escrevo tem uma base. Alguém falou, alguém pensou em algum momento, alguém falou que tinha esse monstro na selva, alguém falou que tinha esse poder de cura ou de outros poderes mágicos. E os eventos históricos realmente que aconteceram nessa época. Agora, as histórias originais tem o holandês, que vem para o Brasil em busca de aventura e se junta com um iorubano. Tá? E tem o Saci Pererê lá, não sei o que dá para ver, mas ele está lá atrás. Ele gosta de incomodar bastante eles. Ele é meio mestre dos magos, para quem conhece Caverna do Dragão, é o cara que chega lá, enche o saco, vai embora sem acrescentar absolutamente nada, só atrapalha. Então é isso. E é isso, né? A gente pode... Eu estava procurando realmente uma maneira de fazer uma fantasia com apelo internacional. Então, tem essas coisas. Eu não preciso de um mestre de magos. O Saci Pererê é perfeito por isso, sabe? É o mestre dos magos, sabe? Ou, eu não preciso de dragões, temos Boitatá. Não preciso dessas magias que eles inventaram para esses jogos, porque já tinha aqui, já tem na literatura todos esses poderes. Então, foi por causa disso. Foi um desenvolvimento que eu pesquisei muito a história, li centenas de livros ao longo desses anos, sempre pegando detalhes, sempre pegando relatos, histórias. Então, é bastante pesquisa, é uma construção de muitos anos, né? Desde 2006, como eu falei, há 13 anos. Deixa eu, então, insistir um pouco no ponto. Por que o século XVI? Porque o descobrimento do Brasil em 1500, a terra fica meio aqui largada pelos portugueses por uns 70, 80 anos. Então, né, quando você fala em século XVI, a menos que você trabalhe com os povos nativos e algum degradado perdido por aqui, você vai trabalhar com os últimos 20, 30 anos do século XVI ali, né? Então, por que esse período e não século XVII ou qualquer outra opção? Tá. Então, quando eu escrevi o primeiro conto, eu pesquisei várias épocas. Eu pensei em fazer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Tem muitos motivos. Um motivo é que já tinha... Porque eu queria alguma coisa de civilização, uma cidade ou outra para brincar. Agora, nessa época, tinha o Salvador já era uma cidade mais desenvolvida, Olinda também. Mas o restante era principalmente selva, tinha pequenas vilas. Então, é um ambiente que dá para brincar bastante. Que dá para realmente fingir que a selva está cheia de monstros porque não tem uma grande população naquela parte, naquela região. É uma época que ainda tem uma presença indígena muito forte no litoral, junto com os portugueses. Então tem essa convergência cultural que eu estava falando. E tem umas coisas, porque o protagonista é holandês, e isso foi antes da invasão holandesa lá de Recife, certo? Uma época que ele ainda podia viajar e ver as coisas. E acontecem uns eventos que, de novo, eu sigo historicamente os eventos. E tem um evento que é de importância para ele especificamente. Então eu aproveitei exatamente dessa época para ter os eventos históricos tendo relevância na história que estava acontecendo entre os protagonistas. Então, uma mistura de vários fatores. Agora, eu podia ter começado um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas até um dos problemas tinha a União Ibérica, logo depois das histórias aqui. A União Ibérica começa em 1580 e dura 60 anos. Então, na verdade, o Brasil, não existe Portugal naquela época, sabe? Então, o Brasil é uma colônia espanhola durante esse período. O próprio Portugal faz parte da Espanha durante esse período. Eu não queria reforçar o problema que todos os estrangeiros acham que o Brasil é espanhol também. Eu achei que ia ser problemático por isso. Então, eu não ia botar durante aquele período, tipo 1580 até 1640, por aí. Então, tinha que ser antes ou depois. Foi muito pensado. Eu pesquisei muito o período antes de escolher uma data. Então, a data foi escolhida cuidadosamente.
E o engraçado, agora tem o RPG de mesa, e eu coloquei a data base do RPG de mesa na data que os personagens se encontram, para colocar exatamente naquele ambiente, naquele ano. Eu mostro o mapa daquele ano, para dar uma base. Agora, se a pessoa quer criar uma aventura antes ou depois, vai ter que pesquisar um pouco e ambientar diferente, mas eu queria um ano zero para contar as histórias, para todo mundo realmente entender o que estava acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo nessa época. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu já era a fim de abrir para o pessoal perguntar, para ter participação da plateia. Caso ninguém manifeste, eu continuo perguntando. Aqui. Eu tenho uma... Boa tarde para vocês, muito interessante essa exposição. Eu tenho uma coisa assim de fundamento. Fundamentalmente, transmídia é técnica narrativa ou é estratégia de mercado? Agradeço a pergunta, Daniel. Eu falo com muita tranquilidade que as duas coisas, pelo menos para mim, vamos ver o que o Christopher diz, né? Porque o que me fascina na narrativa transmídia é o exercício de como é que uma narrativa literária funciona, como é que um roteiro para história em quadrinhos funciona, quais são as limitações de um audiovisual, né, que basicamente são financeiras, né? Se você tem 5 milhões de reais para fazer a sua websérie, todos os efeitos especiais são permitidos. Como você tem 30 mil, você vai cortar absolutamente todos os autômatos robóticos e coisas do tipo. Qual é o tipo de narrativa que nós usamos no jogo? Então isso exige, assim, da parte do produtor, do escritor, uma série de exercícios, mesmo imaginativos e de estudos técnicos, mesmo porque o que funciona na literatura não necessariamente e obrigatoriamente não vai funcionar em quadrinhos e em outras mídias, né? Mas também, a meu ver, e eu acho isso importante, fundamental e absolutamente necessário e digno, é também uma estratégia de mercado. Porque se você está, né, produzindo um jogo como o Ator no Vapor ou Cartas a Vapor que nós fizemos antes, que é dois exemplos de card game, né? Card games baseados na literatura brasileira, em que você pode escolher o personagem com o qual você quer jogar. Nós estamos comunicando com um público que não necessariamente vai chegar no livro, ou sequer ter interesse no livro. Mas a partir de uma dinâmica de jogo, nossa, tem Simão Bacamarte, né, o alienista alienado, né, ou a Capitu, uma detetive feminista, ou o Juca Pirama, um detetive arcano, né? Quem é esse sujeito? Né? E aí, a partir daí, você tem talvez um outro tipo de exercício que não é só mercadológico, porque até agora eu falo de criação de público, né? Mas também de impacto cultural. Pessoas indo procurar essas obras a partir de uma experiência com a websérie, com os quadrinhos ou com os jogos. Então, no meu caso, eu vejo a narrativa transmídia dos dois modos e defendo isso de uma forma muito tranquila, inclusive como professor. Eu acho que nasceu, com certeza, como uma estratégia de mercado. Agora, transmídia é uma ferramenta muito poderosa para nós também, e como autores e como pessoas que tentam instigar a leitura. Eu vou muito nas escolas e cada vez mais é difícil fazer uma criança pegar e ler um livro, porque estamos competindo contra todas as mídias do mundo. Agora, o que eu posso fazer, eu sempre falo isso, eu tento fazer mídias mais inteligentes para essas crianças muitas vezes. Eu não trouxe trailer do jogo digital, mas o jogo digital que está ambientado nesse mundo, na verdade, é praticamente um livro. Porque é leitura o tempo inteiro, tem os gráficos, tem os elementos, tem as brincadeiras de combate e tudo, mas a alma do produto é um livro. E é um livro que vai ter provavelmente 250 mil palavras, né, que é o dobro desse livro aqui, certo? Então, eu sempre brinco, se eu não consigo alcançar, e aqui o livro vai alcançar algumas dessas crianças, mas não todas. Agora, a criança, eu não gosto de livro, eu nunca vou ler um livro na minha vida, e muitos falam isso, então vai jogar esse jogo aqui, certo? E essa criança vai ler 2 desses livros, sabe? E, às vezes, eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar, às vezes, para alcançar outros públicos. Então, exatamente, a criança, tu não gosta de um livro, vai ler os quadrinhos, vai jogar o jogo,
Agora, audiovisual realmente não escapa. Eu acho que a gente pode contar histórias melhores no audiovisual, muitas vezes, histórias mais inteligentes. Mas dá para brincar bastante com literatura, com leitura, e formar leitores que não entendam que estão sendo formados como leitores. Só antes da próxima pergunta, eu também queria dar meu pitaco, porque eu sou pesquisador da área. Então, eu vejo que a gente tem uma certa idolatria quanto à leitura também. Não vou falar mal de literatura literária, claro que não. Mas, assim, qual é o problema da pessoa adquirir conhecimento por um vídeo, por um áudio, por um filme? Sabe? Não há problema nisso. São formas diferentes, que têm prerrogativas diferentes, técnicas diferentes e, por outro lado, despertam coisas diferentes dos seus espectadores. Então, quando um projeto transmídia, apesar de tudo isso que os dois falaram, também tem isso, despertar pontos que outras coisas não são capazes. Porque o que um filme faz em você, a literatura faz diferente. E é ótimo que seja assim. E uma audio-história vai fazer de outra forma ainda. E o jogo vai te dar outras opções. Então é questão de usar muito bem o que você está fazendo. Assim, eu não vejo como disputa, necessariamente. Você não precisa disputar uma mídia com a outra, né? E essa é a ideia do transmídia, é mostrar que as coisas podem ser contadas de diversas formas, sendo que cada um dos meios pode ser mais adequado para um tipo de experiência. Mais perguntas? Posso fazer no off mesmo? Não tem microfone aqui. Então as pessoas não te ouvem. É para ti, professor. Olha só. Não é uma disputa, mas o senhor acredita que a literatura não está sendo usada como principal, assim, como um artifício para esse produto, assim, que o foco não é produzir literatura, é usar ela como isso, como um meio para vender isso. Autores, vocês estão usando a literatura como um meio para vender os outros produtos? Não, né? Duas ótimas formas de fazer. Nós dois começamos com literatura. Na verdade, estamos usando os meios para vender mais livros. No final das contas, eu aposto disso. Agora, mas de novo, é para trabalhar no mundo, né? Eu gosto de assistir séries, eu gosto de jogar games também, eu gosto de jogar RPG. Então, assim, eu não sou contra nada disso, sabe? Eu gosto dessas experiências, eu gosto de escrever para esses outros mídias também. Então, por isso, eu gosto de brincar em todos esses mundos. Né? Então, olha, a minha bibliografia, eu escrevi muitos contos, muitos livros, quadrinhos, games, audiovisual, trabalho em 3 desenhos animados agora. Eu gosto de trabalhar em todos esses mundos. Eu sou, de novo, autor transmídia. Eu não tenho nada contra. Agora, ao mesmo tempo, eu tento buscar criar coisas mais inteligentes que o grande mercado produz em geral. E às vezes isso limita o público, sendo sincero, porque quem nivela para baixo consegue alcançar um público maior, mas eu gostaria de elevar o público que está consumindo essas obras de alguma forma, ensinar alguma coisa sempre, sabe? Então, isso faz parte. Mas nos nossos 2 casos, a gente começou com livros e a transmídia era o suporte para os livros. Jô, coloca o arquivo do Autor do Vapor ali. Eu agradeço bastante pela pergunta. Sim e não. Eu, de novo, sou um professor de literatura que está vivenciando, né, essa relação com a literatura em sala de aula. Né, que também tenho, a partir do trabalho do Christopher... abre a apresentação do Autor do Vapor, Jô, por favor. Percebido muitas vezes assim, quais são os caminhos comunicativos que nós criamos enquanto professores para falar sobre Gonçalves Dias, para falar sobre Machado de Assis, para falar sobre as leituras que nos inspiram, sobre os heróis que nos inquietam. Né? Como é que a gente cria canais de comunicação em sala de aula? Para mim essa é a pergunta. Né? Se nós estamos recorrendo a uma estratégia que envolve marketing, que envolve produtos comerciais, enfim, essa é uma outra questão, mas eu exemplifico com o Juca Pirama, Marcado para Morrer. Pode passar. Aqui os quadrinhos, né, que a gente coloca na internet de forma gratuita, a gente está forçando muito a palavra comércio, pode deixar aí. A gente está forçando muito a palavra comércio aqui, mas na verdade assim, o transmídia ele começa com um portal e com uma série de coisas que são gratuitas, que na verdade a gente paga para produzir e a gente disponibiliza para o público. Os quadrinhos são um exemplo disso. Né?
Esse é o primeiro romance derivado da websérie. Como a websérie está em pós-produção, como é absolutamente caro produzir audiovisual no Brasil, nós lançamos o romance antes, e o romance se passa antes da websérie. Ele conta quem é esse Juca Pirama. Né? Se o poema de Gonçalves Dias é publicado lá em 1850 e a nossa websérie está posicionada na linha do tempo em 1908, esse Juca Pirama está meio jovem demais. Né? E, na verdade, o protagonista do Gonçalves Dias não morreu no poema, afinal, quem é esse personagem? Então são perguntas que a gente coloca a partir da simples presença desse livro. Na Bienal, por exemplo, muitas pessoas passavam no estande e diziam, mas vem cá, esse não é o personagem lá do Gonçalves Dias? Está estranho, está diferente. O que é isso? Causa um estranhamento causa interesse, e a partir do interesse se dá o diálogo. Ah, mas isso não é desmerecer o poema de Gonçalves? Não, porque no final do livro está o poema, com um texto a respeito de como a estrutura do poema original, como a musicalidade do poema original, como os dramas do herói marcado para morrer, que é o significado do Luiz Juca Pirama, né? Condenado à morte, como cada um desses elementos do poema original acabam produzindo, resultando, respingando numa obra de literatura fantástica. Agora, se depois isso vai causar uma aproximação com Gonçalves ou não, eu não tenho como saber, mas é a minha mais pura e esforçada tentativa de produzir um convite. Esse é o Juca Pirama criado por um grande poeta do século XIX, e eu acho que você ganharia muito conhecendo. Vou acrescentar mais uma coisa, porque a pergunta é boa. Então, eu falei dos nossos casos, mas o Ubisoft pergunta, o livro não existe só para vender o jogo digital? Sim, existe só para vender o jogo digital. É a estratégia total do marketing. Agora, isso é uma coisa ruim, porque se alguma criança está jogando aqueles jogos 80 horas por semana e para ler um livro, isso é uma coisa ruim, porque é relacionado com aquele mundo? Eu acho que não, eu apoio. Eu acho que qualquer leitura está valendo. Para mim não interessa, qualquer livro que alguém pegue e leia, para mim é uma vitória. Então, eu acho que é bom nesse sentido, para mim é. Mas essa é a minha opinião. Eu prefiro ter o Ubisoft fazendo também livros do que só fazendo jogos. Acho que é interessante. Agora, que é para vender mais jogos, claro, né? Eles queiram até o filme, né? Eles fizeram aquele filme horroroso. Mas aquilo era para chamar a atenção de volta para os jogos, né? Aquilo não virou uma franquia separada. Agora, os livros, tem muitos livros de Assassin's Creed, é uma linha gigantesca. Então, assim, eu não sei quantos tem, mas pelo menos 10. Então é muito leitura, alguém está lendo aqueles livros. Eu acho ótimo, as livrarias agradecem também, porque é um produto que vende, e é ficção, e é uma literatura. Então, para mim, eu acho interessante quando eles trabalham, mas claro, não é todo mundo que está trabalhando com livros também, mas em alguns casos, realmente, o livro é um apoio. Podemos ver o Warcraft tem livros, o Assassin's Creed tem livros, mas não é todo mundo que usa livros ou quadrinhos. Eu gostaria de ver mais ainda, né, apoiando esses livros. E eu acho também, já que foi o professor comigo, eu acho justo voltar, que o fato de a gente ter às vezes uma produção ruim ou marqueteira, no pior sentido, não invalida a proposta. Mesmo que a gente esteja diante de uma série de, sei lá, o God of War, que tem também, né, tem os romances, tem os quadrinhos, e me parece que, por exemplo, o God of War é uma proposta muito mais marqueteira que qualquer outra coisa, né? Mas isso não invalida o todo, né? Eu acho que assim, você ter um mau exemplo numa situação é como você dizer, toda a classe, temos vários políticos corruptos, um fato, vamos acabar com a política. Tipo, não é assim que funciona, sabe? Então, assim, eu acho que não invalida o processo de você ter uma banda podre, mesmo que essa banda podre seja larga. Né? Gente, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Nós temos aqui várias perguntas. Se as perguntas forem curtas, a gente não fazem e a gente responde. Vamos fazer assim, então, todo mundo que procurar a sua pergunta, pode começar com você mesmo. E aí eles respondem depois. Eu só queria saber sobre direitos autorais, que é... Direitos autorais. É curto? Tipo, um tweet? Eu vou priorizar as perguntas, se sobrar tempo, eu juro que a gente volta para o teu comentário. Oi, eu gostaria de saber
saber se tem uma comunidade para jogar o RPG do Bandeira ou do Transbrasiliano. Você já tem tipo no Facebook, uma coisa assim? Tem uma comunidade bem grande. Tem um grupo no Facebook, a gente tem a página de Facebook, mas não interessa. Tem o grupo que é a Bandeira do Elefante da Arara, RPG, que é um grupo espontâneo, que já tem mais de 1000 pessoas lá, que são todos jogadores. Muitos são professores que usam em sala de aula. É um grupo super ativo no Facebook mesmo. A outra pergunta? Posso falar? Um dos conceitos mais usados na literatura e no storytelling em geral é aquele show, don't tell, que significa mostre, não fale. Vocês diriam que uma das vantagens das outras mídias em relação à literatura é isso? De simplesmente mostrar a ação ao invés de descrevê-la? Não é a única vantagem. Até, eu vou dizer, eu escrevo assim. Eu escrevo mostrar, não contar. Se olhar os meus livros, histórias, contos, eu escrevo de uma forma bem ágil, focando mais nos diálogos, mais nas ações, do que parando e descrevendo por 3 páginas como é que está a floresta naquele momento, sabe? Então, mas cada mídia é diferente, o autor que quer trabalhar com mídias diferentes precisa entender isso. Agora, eu posso contar uma história muito mais reflexiva, eu posso entrar no mente de personagem, na literatura, muito mais do que um filme. Um filme com narração passando na cabeça é um filme chato. Agora, o jogo tem interatividade. Eu posso colocar o jogador no papel de protagonista e o jogador pode fazer escolhas próprias, mas a maneira de escrever é completamente diferente. Então, cada mídia é uma outra mídia e pode contar histórias diferentes. E muitas vezes eu questiono, alguém chega pra mim, eu estou fazendo um jogo que é tal. Eles querem contar uma história, mas uma história muito linear, não tem história. Isso não seria melhor um filme ou um livro? Ou vice-versa. Assim, às vezes a pessoa não está na mídia certa. Então isso faz parte de... Quando começa a trabalhar com muitas mídias, tem que realmente pensar o que faz sentido e quais histórias vai contar. Nós temos uma... Tem as páginas dos projetos, Brasiliana Steampunk, a todo vapor, mas nós criamos na UFSM Silveira Martins um laboratório de economia criativa, que é o Art Studio, que é também uma tentativa, né, de ir em direção ao que o colega mencionou aqui inicialmente, que é pensar na profissionalização disso que nós fazemos também. Né? Você que quer trabalhar com roteiro de quadrinhos, ou com escrita literária, ou com roteiro de audiovisual, então nós temos na UFSM um espaço dedicado a isso, né, no qual nós ministramos cursos, oficinas, está acontecendo agora o curso de escrita de ficção também. Então todos esses caminhos, além do grupo aí do Bandeira, estão abertos, né, caso queira saber mais e também para apoiar. Com respeito aos direitos autorais, eu trabalho com personagens e autores do século XIX justamente porque eles estão em domínio público. E como já se faz em vários outros países, é justamente esse convite para que você releia, né, aquilo que você que constitui a sua memória, enfim, né, o seu patrimônio cultural. Eu acho que para encerrar, é 4h05 agora? Sim. 4h05. Nós vamos encerrar pontualmente 4h10, que infelizmente foi o horário que começou à tarde, mas eu gostaria de usar esses 5 minutos para mostrar a vocês o trailer do A Todo Vapor. É uma das primeiras vezes que nós mostramos o trailer da nossa série, uma série que está com previsão de estreia para o próximo ano. E para mim é um prazer, enfim, mostrar isso para vocês aqui em Santa Maria. Vamos ver se o som vai funcionar, né, gente?